A minha avó foi retirada do convento aos 16 anos, para onde ela foi voluntariamente, para se casar com meu avô, que era 20 anos mais velho. Eu tenho 4 tias freiras e um tio padre, além de outros 2. Eu cantava lavando louça, eu cantava andando, eu cantava... A gente já não aguenta mais, gente, faz pelo alguma amor de coisa. Deus, aprender, né? E aí eu comecei a falar, poxa vida, mas você não acha legal você dar uma ensaiadinha ao vivo? A maturidade, o maturar isso, né? Quer dizer... Isso não tem uma coisa que eu aprendi na lida com o Felipe, que é o rigor com a sensibilidade artística. Numa edição eu fui cortada na eliminatória, porque tinha, segundo consta, um jornalista que não foi com a minha cara, me deu um redondo 0. E eu falei, olha, eu tenho uns poemas, assim, né, daquele jeitinho, tem uns poeminhas, né? Outros parceiros, Zé Cabaleiro, Thomas Cabaleiro, a gente tem 2 canções. O Paulo Bastos roubou um poema meu e fez na música popular, você todo tempo é recrutado a participar, você não tem a possibilidade da isenção. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre Meios. Hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de começar a conversar com minha convidada, eu queria te lembrar, se inscreve no canal, curte, comenta, clica no sininho para receber as notificações com antecedência e saber das novidades. Toda quarta-feira temos um encontro marcado aqui, com vídeo novo, novos convidados e convidadas e novos temas. Um papo bem divertido. Vem com a gente. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar. Ela é paulista de Santos, é cantora, compositora, poeta e professora de canto popular. Eu tenho o prazer e a honra de receber hoje para bater um papo comigo, aquele papo bem informal e divertido, por que não? Ana Luísa. Porque é amor no amor que eu deixo nas mãos, dessas saudades que eu levo lá pra onde eu vou, quando eu for. Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, A casa é sua, a sala é sua. Muito obrigada. Bom, gente, eu sou Ana Luísa, como disse o Zé Guilherme, meu querido amigo. Sou cantora, compositora, poeta, professora de canto e inquieta. Eu acho que isso é que nos reúne aqui, eu e o Zé, as nossas inquietudes artísticas, musicais, do mundo. E acho que é um pouquinho sobre isso também que a gente vai falar, né, Zé? Com certeza. Vamos falar um pouco de trabalho, de carreira, de ideias, de inquietudes e da vida, de uma forma geral. E para começar esse papo, vamos começar falando de vida. Eu queria que você contasse um pouco. Você tem uma família muito especial, você tem um histórico de vida, de educação, de formação familiar, de base, muito interessante. Então eu queria que você contasse um pouco quem é essa Ana Luísa, quais são as origens dessa Ana Luísa. Bom, você tem tempo? É o seguinte, eu tenho uma família muito musical, na verdade. Meus pais se conheceram no coral de igreja, meu pai era solista do coral, minha mãe era coralista, se apaixonaram. A casa sempre foi rodeada de música e sempre foi rodeada de canto e de fazer disso uma brincadeira. Eu tenho 2 outros irmãos artistas, Juliana Amaral, cantora, compositora, poeta, designer e sei lá quantas outras coisas a Juliana é. Diamante, tristeza e as tantas linhas bifurcadas, impercorridas que vão se desmanchando em varizes. E o João Paulo Amaral, que é violeiro, compositor, canta também, produtor. Numa doce singeleza, como luz que enlaça o ar, vem mais silêncio e a noite imensa então. Então a gente tem uma família que foi agraciada, vamos dizer assim, não só com talentos, eu falo muito sobre isso, né? Mas acho também que por um ambiente que favorecesse explorar e florescer essas qualidades. Então a gente sempre foi muito estimulado a isso, que quis estudar, fez o esforço de estudar piano, canto, improvisação, técnica vocal, faculdade. Meu irmão é o único que fez faculdade, né, de música. Então acho que isso faz diferença, sim. Mas é sempre, né, Zé, o que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Com certeza. Acho que é um pouco por aí. E também tem o papai, né? O papai gosta de cantar e tem uma voz belíssima, né? Eu tive a honra e o prazer de gravar uma canção composta pelo Luiz Felipe Gama e que era um poema do seu avô, que é o pai do seu pai, e que muito me honra, né? Então eu tive alguns contatos, assim, virtuais, né, com seu pai, e é uma figura também muito especial, né? E é, assim, a voz da família, né? Vamos dizer assim. Desde que eu me conheço
por gente, ou eu estou sendo ninada pelo meu pai, ou ele está ninando algum dos meus irmãos. Os irmãos dele também cantam e é uma festa, né? Uma coisa de cantar é um brinquedo pra gente. E meu pai, que quis ser cantor, mas é engenheiro e tudo mais, foi um entusiasta das nossas carreiras, né? Acho que isso faz diferença também na minha formação. Saber que o teu pai tá ali, mesmo não entendendo muito musicalmente o que eu fazia, né? Ali na torcida, meu pai, minha mãe, uma conchinha assim, né? De carinho e entusiasmo pela sua carreira. Tem uma coisa que eu vou futucar, se você não quiser falar, você não fala, mas assim, você tem um rol de religiosas na família, né? Tias, é um rol. Não tem nada que eu não possa contar, imagina, isso é uma característica muito curiosa. A minha avó foi retirada do convento aos 16 anos, para onde ela foi voluntariamente, para se casar com meu avô, que era 20 anos mais velho que ela. Então ela tinha 16 e ele tinha 36, meu avô João. Ela queria ser freira, né? E é uma pessoa de uma fé inquebrantável, assim. Do pouco que eu me lembro da minha avó, era sempre terço na mão e tudo mais. E aí, se é por insistência, se é por inércia da coisa, eu tenho 4 tias freiras e um tio padre, além de outros 2 que foram para o seminário, mas não vingaram, vamos dizer assim, né? Meu pai só não foi porque dizia, minha avó ele era muito levado, nem ia dar certo esse negócio de ser padre. Então eu tenho 2 tias missionárias, 2 tias freiras de clausura, um tio missionário, todos já falecidos, só uma tia minha que hoje, das religiosas, é a única viva, minha tia Regina, e a minha avó foi ordenada freira depois de viúva, ela que sempre quis, então teve um movimento da família de escrever uma carta para o Vaticano, solicitando, explicando a história dela, e ela, passaram-se os anos, ela adoeceu, e na verdade a história é bonita por isso, porque ela no leito de morte recebeu a carta do Papa Paulo VI, levantou-se, sentou-se na cama, assinou a carta na frente de todos os irmãos, né, todos os filhos, e se foi. Então a minha avó foi ordenada freira quando já viúva e foi velada como freira de clausura, que era o que ela queria ser. E como é que você escapou disso? Olha, você sabe que você fala isso, Zé? Você sabe que eu quando criança, eu falava, será que eu tenho vocação? Eu pensava, eu ia assim, Você tem né? tudo, você tem todo Zé, o aspecto de freira. Não, Escapou Zé, por quê? Não. Veja, eu tenho um profundo sentimento religioso. Hoje eu sou umbandista. E muito curiosamente, porque meu pai é muito religioso, ele não entendia, mas tem um papa, essa sua igreja, mas como assim os espíritos? Ele tenta, tem uma Bíblia, ele fica tentando chegar. Mas é muito interessante falar, a entidade que é meu professor se chama Seus Sete Sepulturas, e meu pai fala, manda um abraço, viu, para os Seus Sete Sepulturas. Então assim, você fala, eu fico imaginando a cara dele mandando um abraço. Meu pai escreveu um livro, né, de poemas, quando ele fez 80 anos a gente lançou e deu de presente para as pessoas na festa, e ele mandou autografado para o Senhor Sete Sepulturas, com um abraço e muita admiração. Genial! Aí o Seu Sete olhou e começou a calar, fechou, né? Falou assim, nossa, seu pai, você quer falar para ele que eu vou visitar? Não, fala para ele que eu não vou visitar, não, você vai ficar com medo. Eu também tenho um livro, mas eu não sou Zé de Sepultura, mas ganhei um. Pois é, você ganhou esse livro justamente. Então o barato é esse. E a gente é uma família cuja fé é uma presença, né? A gente tem isso muito, é um sentido mesmo. Mas eu acho que depois dessa leva de tios, um padre e todas as 4 freiras, ninguém mais se meteu com isso. Entendeu? Assim, a geração de dedicar a vida ao serviço religioso. A geração mais nova escapou da saga. Nossa Senhora! Bom, mas vamos deixar as fofocas de lado, a gente já fez muita fofoca aqui, já falou de família, e eu queria que você contasse um pouco como foi que a arte, a música entrou na sua vida concretamente, como carreira. Cantar, como eu disse, sempre foi a minha brincadeira, sempre foi o meu prazer, eu toco piano desde criança, estudei música de várias maneiras, aquela coisa, a professora do bairro, né, um interesse que eu tinha tara por piano, na verdade, eu ia na casa das pessoas onde tinha piano, eu andava de ladinho assim para ver se a tampa do piano estava aberta, eu achava até que era esse o meu barato. Eu fazia faculdade de psicologia, né, eu sou psicóloga formada e eu cantava o dia inteiro, então as pessoas, minhas amigas falavam, faz alguma coisa com isso, você canta o dia inteiro, então eu cantava lavando louça, eu cantava andando, eu cantava... A gente já não aguenta mais, faz alguma coisa. Pra aprender, né, e aí eu comecei a estudar canto no dia 16 de janeiro de 1990, naturalmente eu lembro do dia, e fui procurar uma professora, logo virei assistente dessa professora,
porque eu também tenho um cacoete, nós vamos falar disso, tenho certeza. É um cacoete de didata, eu tenho paixão por fazer uma pessoa entender aquilo que eu já sei, ou entender como a pessoa faz aquilo que eu não entendi ainda. Fui meio dando forma a essa coisa de gostar de cantar, já fui convidada para trabalhar como professora de canto, como cantora numa banda de festas judaicas. Foi aí que eu comecei profissionalmente, muito claramente porque eu era morena e a outra cantora era loira, veja, morena, né, de cabelo moreno. Não era exatamente porque eu cantasse bem, não precisava saber o repertório. Eu tinha um repertório específico, que eram dos standards de jazz e dos boleros que eu aprendi com meu pai, que a outra cantora não tinha. Então foi um encaixe. Aí eu fiz alguns shows meus, de maneira muito assim, atrapalhada, quando em 1998, se não me engano, ou 96, não estou me lembrando agora, o Luiz Felipe Gama, meu parceiro, me convidou para um trabalho artístico, de parceria. Ao redor da canção, explorando os limites da canção, onde ela é música instrumental, onde ela é mais para música instrumental, ou seja, onde a voz é só instrumento, onde ela é mais palavra, o poema musicado e tudo mais, e nisso nós fizemos uma carreira juntos de mais de 25 anos. Então eu entrei pela técnica, pelo trabalho técnico, aí fui desenvolvendo outras qualidades, estudei um montão de coisa, pelo didático, antes mesmo de fazer um trabalho artístico, pelo profissional, sendo uma profissional da voz, nunca cantei na noite, não foi essa a minha escola, não foi essa a minha escola, mas aprendi, né? Quando você faz festa judaica, você canta 10 idiomas, você canta para ninguém prestar atenção. E isso me deu um conjunto E que é um momento de exercício, né? Opa. É um momento de aprendizado. Essa história de cantar na noite também tem muito a ver. Eu cantei muito tempo na noite, em botecos dos mais variados tipos, né? E assim, as pessoas estavam ali para beber, namorar, fumar e beijar muito. Atrapalhadas pela sua música. E beijar muito, não estavam nem um pouco ligando porque o cantor estava cantando. De vez em quando alguém saltava e gritava assim, canta aquela da Simone, ou canta aquela da Marina Lima, mas era um momento de intervalo entre um beijo, um copo e um cigarro, coisas do tipo. Mas é uma grande escola, né? Sem dúvida. Muito do que eu aprendi como intérprete, como cantor, foi aí com a possibilidade de fazer, errar, fazer mal feito, fazer bem feito, e ninguém está prestando atenção a isso. Sensacional. Né? Eu fiz pouquíssima coisa na noite, do tipo, vem cantar aqui, um professor. E aí a sensação que eu tinha é que eu ia dar um show quando a gente fala assim, né? Hoje em dia a gente fala faz um show, né? Mas eu falava, vou dar um show e as pessoas vão chorar, se emocionar com a minha voz e nada, ninguém ligando. A sensação que eu tive de pérolas aos porcos, sabe? Que na verdade é uma aula de humildade. Eu não estou, a minha função não é aquela e eu tampouco atingi as pessoas de modo que elas virassem a cabeça. Eu acho que é isso, né? Então é um treino também, a noite ensina muito. Eu não tive essa escola, mas tive uma semelhante a isso e acho que faz muita falta para as pessoas hoje em dia. Faz muita falta. Acho que por conta de toda essa coisa tecnológica de hoje, as pessoas já fazem algum trabalho e já vão para o palco fazer um show. Exatamente. Com plateia para assistir. Tem uma ideia, né? Constrói a ideia e põe no palco. Você fala, poxa vida, mas você não acha legal você dar uma ensaiadinha ao vivo? A maturidade, o maturar isso, né? Quer dizer, isso não funciona, essa roupa não funciona. Isso, todas as coisas que a gente treina, né? Essa frase, eu sou uma farsa, é uma frase que muitas vezes eu escutei do aluno, assim. Quando eu pisei, eu falei, não estou pronta para fazer isso. Porque ela pensou no figurino, ela pensou na maquiagem, ela pensou não sei o quê, na hora que ela vai jogar o cabelo, mas o conteúdo do que ela ia fazer não estava pronto. Não estava pronto. Bom, falando nessa questão do conteúdo, de como ir para o palco, de como desenvolver um trabalho, eu queria que você contasse um pouco desse teu percurso como cantora. Você tem um percurso com o trabalho com o Luiz Felipe Gama, que um trabalho que ultrapassou as fronteiras nacionais. Vocês fizeram muitos trabalhos fora do Brasil, shows, apresentações. Eu queria que você desse uma pincelada geral para situar as pessoas que estão nos assistindo e depois eu quero enveredar um pouco do teu trabalho como professora, como mentora, instrutora, como mestra, que é uma vertente que você tem desenvolvido bastante nos últimos tempos. Como eu digo, é um cacoete que eu tenho. Aliás, é um cacoete familiar, desculpa, eu vou ter que voltar para a questão da família. Dos meus tios todos, irmãos do meu pai, todos foram professores de todos. Minha tia, uma das minhas tias foi professora da minha mãe. Em casa todo mundo é professor de todo mundo. Eu dei aula para todos os meus irmãos, eu fui aluna da minha mãe, eu fui aluna do meu pai. Meus irmãos foram meus professores, mas a gente já vai falar disso, já. O que eu acho interessante de pensar essa carreira, né, de pensar esses 33 anos que eu tenho desde que eu comecei a cantar, tem uma coisa que eu aprendi na lida com o Felipe, que é o rigor com a sensibilidade artística. Eu acho isso muito importante, a honestidade para com a sensibilidade artística. Se isso vai caber no mundo, como isso vai caber, como isso vai chegar às pessoas,
é uma segunda etapa. Se você não tem franqueza, para usar o termo, para usar o nome da música que você cantou, que é do meu avô e do Felipe, se você não tem essa sinceridade, essa franqueza, você está à deriva. Você está à deriva da próxima moda, ou da última moda. Dá trabalho fazer isso que a gente faz. Angustia, como diz o Arrigo Barnabé, eu não acredito num artista que não tem angústia. Angustia, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou passar dessa música para essa no show? Quer dizer, parece um drama na vida. Que música eu vou tirar porque eu não consigo colocar 20 músicas no disco? Vai custar trabalho, né? Então é melhor que você tenha ressonância interna em relação àquilo que você faz. Então eu acho isso muito importante, essa ideia do rigor para com a sensibilidade artística, a honestidade para com essa sensibilidade, estar no mundo, né, para poder dialogar com outras pessoas, encontrar quem são os seus parceiros de vida, de obra, de história. E mais uma coisa, entender que o nosso ofício, que é uma coisa que eu falo muito também, o ofício do artista é o treino da sensibilidade. Você tem que estar no mundo. Então não é uma obrigação, eu tenho que ir ver o show do colega, porque senão... Você tem que ver o que as pessoas estão fazendo, por onde estão andando, né? Onde a sua sensibilidade vai ser nutrida, por que meios, né? Por que experiências. Então eu acho que são essas duas chaves, a ideia da honestidade para com a sensibilidade artística e a ideia de que o nosso ofício é o treino da sensibilidade. Isso significa o que eu estudo, a relação que eu tenho com as pessoas, com o mundo, a minha capacidade de reflexão, a minha coragem de investigar-me e por aí vamos. Desse percurso todo de trabalho com o Felipe, não me recordo exatamente se foi no princípio, no meio ou antes, tem uma história de um prêmio Visa, né? De uma participação sua no prêmio Visa. É bom porque eu acho que eu já esgotei esse universo dos prêmios para cantores, né? Esgotei o meu interesse em participar. O prêmio Visa foi uma série de 9 prêmios. Cada ano alternava instrumentista, compositor e intérprete vocal. Então eu participei das 3 edições como cantora, cheguei a um segundo lugar na última edição. Numa edição eu fui cortada na eliminatória, porque tinha, segundo consta, um jornalista que não foi com a minha cara, me deu um redondo 0, e eu já não era desafinada, assim, eu já estava bem vestidinha. Eu cantei Tom Jobim, eu cantei música inédita, foi impecável, mas assim, né, como também é um treino de humildade, um treino de superar a adolescência afetiva, sabe? Ai, não gostam de mim, eu acho que não é para isso. Então, a gente começou a trabalhar, eu e o Felipe, em 94, e os prêmios foram no fim da década de 90. Os arranjos foram feitos por Felipe. Uma das estratégias que a gente fez para o último prêmio, as músicas da eliminatória, as músicas da semifinal e as músicas da final viraram um disco que ainda não foi lançado, que se chama Outubro. O Felipe tem essa visão de para frente sempre, né? Você não está fazendo só o que está aqui na sua frente, né? Você não está só pisando na terra em que seu pé pisa, né? Você tem que pensar o trajeto. Então a gente pensou isso para virar um disco com 3 suítes. A experiência do Prêmio Visa eu acho interessante porque você tem um panorama de cantores e cantoras do cenário contemporâneo partilhando o espaço do palco. Não era uma coisa competitiva, acirrada, de um querer que o outro quebre a perna. Era muito... Eu lembro da Luciana Alves, que participou como eu. E a gente ficava, ai, boa sorte. Quer dizer, você está entrando no palco, a pessoa que está concorrendo com você a R$110 mil, que era o prêmio, está torcendo para você. Então, isso foi muito bacana, de você ver as outras pessoas, envolver o público. Foi muito inteligente nesse sentido. Não acho que um prêmio muda a vida. Não é todo mundo que sabe. Quem assistiu e acompanhou é legal de ver. E a pessoa até hoje fala, nossa, eu lembro da tua apresentação, mas tem lá o seu tamanho. Hoje em dia eu não perseguiria mais isso. Eu também ganhei um outro prêmio, que é o prêmio da TV Cultura. Teve um festival na TV Cultura, que eu defendi uma música da Marília Medalha, que se tornou minha amiga, inclusive. É interessante, eu acho que é uma experiência interessante de trocas. Bom, eu tenho aqui para mostrar para as pessoas, depois, no momento do oportuno, aí a gente vai mostrar mais imagens, mas eu tenho aqui alguns discos do seu percurso de trabalho com Luiz Felipe Gama. Esse aqui, que é o Linha d'Água. Né? São 18 canções. Nós temos o Vermelho, que inclusive foi por conta desse disco aqui que nós estreitamos relações, né? A gente já se conhecia, mas foi o lançamento desse disco que vocês me convidaram para a audição e a gente estreitou relações. Sim. Eu ouvi Franqueza pela primeira vez naquele dia, depois da audição. O Felipe começou a mostrar algumas coisas e aí eu ouvi Franqueza e falei, ops, essa música aí me interessa. E mais um que é o Entrelaço. Isso entre outros, né? Nós temos esse outros é com aí. Marques, né? Isso aqui é um violão, trabalho... piano e voz. Exatamente. Natan Marques, Luiz Felipe Gama e Ana Luísa. E esse é o exemplar do Rubra, que é o seu livro de poemas, né?
que é uma das produções mais recentes, né, o Rubra. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, enquanto isso eu deixo ele aqui no meu colo, acalentando. Mas falando de novidades, vamos começar por Rubra. O Rubra vem coroar uma vertente sua, que é a vertente escritora, né? Eu sei, por saber de amizade, que você gosta muito de escrever e escreve muito bem. Mas esses poemas, esses escritos que estão em Rubra, eles viviam guardados há muitos anos, há muito tempo, sem que houvesse uma pretensão de transformá-los em livro. E aí você recebeu alguns estímulos, alguns cutucões, e aí eu queria que você contasse um pouco como foi esse parto, sair da clandestinidade dos escritos de Rubra para o livro. Olha só, é curiosa essa história do Rubra, né? Porque eu, de fato, nunca tive a menor pretensão de escrever, de ser escritora, de ter um livro publicado, mas jamais na minha vida. E eu escrevia, na verdade, escrevia assim, né? Caseiramente, intimamente, e às vezes, no meio da insônia, eu escrevia e publicava no Facebook, ou seja, acordava aquela coisa, né, de insônia. Você não tem insônia, né? Você não tem esse problema na vida. Graças a Deus, não. Gente, é insuportável. Aí você fica sem saber se você dorme, você levanta, você lê. E aí vinham umas coisas na minha cabeça e eu publicava no Facebook mesmo, assim, para salvar lá. Aí às vezes elaborava de novo, às vezes guardava. E nessa situação, algumas pessoas comentaram: você escreve bem, você devia escrever um livro, que lindo esse poema, falou de mim, tarará. Isso ficou lá, guardadinho. Até que o nosso querido amigo José Inácio Vieira de Mello, que é um grande poeta, escritor, um agitador cultural, jornalista também, alagoano, radicado na Bahia, que eu conheci por conta de amigos em comum, né? Vamos conversando, aí ele fala: você é uma chata, você tem que lançar um livro, pega os poemas, divide em 4 partes, não sei o que, já começou a estruturar comigo um livro que eu não tinha, e eu toda assim: não, imagina, que isso? Eu e ele sem a menor paciência, e com toda a paciência ao mesmo tempo. Eu sou muito agradecida mesmo pelos encontros dessa vida. E aí, por fim, eu comecei a organizar isso, mandei para ele, ele disse: isso sim, isso não, isso tá pouco, isso tá cru. E ele falava: eu leio 10 poetas, mulheres por mês, que eu chego aqui, ninguém tem essa qualidade, você não sei o que lá, e a musicalidade, sei lá eu. Enfim, o parto que você tá dizendo é a coisa mais engraçada, porque assim, eu mandei um e-mail pro Felipe Morro, que é o editor da Laranja Original, que eu conheci porque ele foi meu aluno muito rapidamente. E eu falei: olha, eu tenho uns poemas, assim, né, daquele jeitinho, eu tenho uns poeminhas, né, quase a gente fala assim, eu canto umas musiquinhas, eu tenho uns poemas. Eu mandei o e-mail, deu 3 minutos, ele falou: manda pra mim, quero ver. Eu mandei uma amostra e disse: vamos publicar. Então o parto foi esse, não aconteceu nada mais que isso. Né, aí tem todo o processo de escolha de quem vai fazer a arte, toda a diagramação, aí passei por várias pessoas, a Juliana, minha irmã, também ajudou a ver, né? Você precisa que outras pessoas vejam, né? Demorou um pouco e o livro foi lançado em maio de 2020, no meio da pandemia. Até ontem eu me dei conta de que esse meu avô que fez o Franqueza, ele escreveu um livro em 1918, no meio da gripe espanhola, da pandemia, da epidemia da gripe espanhola. Eu achei ontem que me ocorreu isso. E é interessante ressaltar que diversos desses poemas, eles se tornaram canção, né? Eles foram musicados pelo Felipe, eles foram musicados pelo Zeca, eles foram musicados pelo Thomas. Sim. Então é interessante que esses poemas frutificaram não só como poemas no livro Rubra, mas também como viraram canções, né? Aliás, é muito importante dizer que o Felipe me estimulou, falou: olha, eu sei que você escreve, me manda alguma coisa, do tipo, me manda que eu vou musicar. Então a primeira canção veio de veio de um poema meu que ele ajeitou, que é o Faca, que depois foi premiado até com o Rumos Itaú, 2 poemas meus e que ele musicou. Daí depois ele falava: eu escrevi essa letra, você vai musicar. A nossa parceria tinha essa característica, né? Então a minha primeira canção nasceu de um poema meu. E aí depois surgiram outros parceiros, Zé Cabaleiro, Thomas. Zé Cabaleiro, a gente tem 2 canções. O Paulo Bastos roubou um poema meu e fez uma canção, acho que são 2 poemas. Eu tenho uma única canção que é letra e música minha. Musiquei algumas coisas do Felipe também. E mais recentemente, o Thomas Howard, violonista, pegou o livro e começou a musicar alguns poemas. Jacatatu, 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 tendo uma choça pra morar, come contente o seu angu e deixa tudo ao Deus dará. E aí tem um que eu acho uma obra-prima que chama Desalento, acho mesmo que, e aí eu mostro pra todo mundo, orgulhosíssima,
E todo mundo fala, ai, que coisa mais linda. Então, assim, eu tenho descoberto e tenho investido um pouco a minha energia, a minha atenção artística, depois de um longo período sabático que começou na pandemia, nas composições. E tem possibilidades aí de um disco com essas composições, quer dizer, não sei, as suas ainda não tenho, parcerias? Como eu disse, eu passei, né, eu resolvi, coincidiu com a pandemia, mas eu já estava nessa questão, eu resolvi me dar um tempo sabático do artístico como cantora. Eu tenho feito pouquíssima coisa, de maneira muito delicada. Acho que por isso também que o assunto nosso próximo, que é a questão dos cursos e tudo mais, da parte da professora, floresceu tanto assim. Veja, Zé, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando as pessoas valorizam aquilo que a gente faz, quando a gente faz com excelência o que a gente faz, você duvidar do que você faz, é isso mesmo que eu quero fazer? Parece um escândalo. Como assim? Você está discutindo se você é cantora? Nossa, você está louca? É meu direito pensar a si mesmo fazendo bem e fazendo o que as pessoas invejam e morreriam para fazer. Eu acho que eu devo me perguntar, e é o que eu estou me perguntando. Mas eu quero um disco com essas canções. Okay, eu okay, quero. okay. Não interessa. Tá anotado. Deixa anotado aí. Tá anotado. Assim como José Inácio, assim como o Felipe, eu quero José uma Inácio. canção. Vamos falar de cacuete. Já que você falou que seu cacuete, ao longo da vida, sempre foi professoral, ser professora, São dois ensinar. cacuetes, esse é um. Como você disse há pouco, durante a pandemia você acabou concentrando um pouco aí num período sabático, e com esse período sabático surgiu esse trabalho que você tem feito de mentoria ou oficinas, qualquer que seja o nome que a gente possa dar aí, aquele que você preferir, de orientação artística, de inquietação em passar para o outro aquilo que você amealhou de conhecimento. Conta um pouco desse processo. Veja, desde muito tempo eu faço oficinas sobre música brasileira, sobre canção brasileira. Em geral, nos shows no Brasil e fora do Brasil que eu fiz com o Felipe, a gente, sempre que possível, fazia oficinas, porque você troca com outras pessoas que fazem música, que têm esse interesse. Você traz público para a sua música, que entenderá melhor o que você faz, tem mil vantagens, e de fato você se comunica com quem faz música ou tem interesse em fazer, que é o meu interesse, reverberarem nas sensibilidades afinadas à minha, né? Então isso eu já sempre fiz em Cuba, na Argentina, no Uruguai, na França, Portugal, na Alemanha. Então assim, a canção brasileira era um interesse meu, e as oficinas eu sempre fiz ao vivo, né, no Brasil incontáveis, né. Chegou um momento em que, nessa história do lockdown e de tudo parar do ponto de vista artístico, junto com o meu sabatismo, eu fiquei pensando que quando você dá aula particular, você tem um certo nível em que você consegue chegar às pessoas. Porque muitas vezes o aluno só quer desfrutar da experiência de cantar, ele não tem uma inspiração artística, uma aspiração artística, melhor dizendo. E aí eu fiquei pensando, como é que de tudo que eu penso, de tudo aquilo que eu amealhei, como você disse, tudo que eu adensei e estruturei, como é que eu vou levar para as pessoas, para mais gente, né? Porque senão você fica só num nível de que você corrige a afinação aqui, você propõe um repertório ali. Eu falei, tem tanta coisa que eu penso, tanta coisa que me interessa, como é que eu faço elas saírem de um lugar e irem para outro? Rumo à própria singularidade como artistas, ou rumo a uma profissionalização como cantores. Se a pessoa quer fazer do canto o seu ofício, seja ele artístico, seja ele somente profissional, seja eu quero viver de cantar porque isso me dá prazer, eu não quero fazer uma carreira, eu não quero ter disco, eu quero cantar no bar, eu quero fazer evento. Então, nesse espectro, eu fiz um primeiro curso que se chama Canto e Arte da Interpretação, online, e depois fiz um segundo que se chama Canto, Profissão e Arte, que eu trato dos aspectos da postura artística e profissional de quem canta. A experiência achei muito interessante do curso online, você leva a mais gente, as pessoas vêm quando elas podem, quando elas querem, você faz um modelo em que todo mundo aproveita daquela experiência. Eu estou refinando muito, porque você erra, eu sou muito conteudista, então eu faço aulas longas, cheias, porque eu quero que ele saiba tudo o que é preciso, e aí a pessoa fala, está muito longo essa aula. Meus amigos, sobretudo os que não fazem o curso, as pessoas adoram o curso, mas falam, não, 1 hora de aula, faz 15 minutos, agiliza, não sei o quê. Então assim estou aprimorando, me desenvolvi do ponto de vista da tecnologia, porque eu não sabia mexer com isso. Olha, gente, eu não sei editar vídeo, vocês aqui saibam disso, que vocês têm muito serviço. Então assim, eu faço, por exemplo, as minhas aulas eu faço inteiras, eu não erro. Claro, é uma habilidade que eu desenvolvo, mas é um aperreio, né? E ainda eu tenho um terceiro curso que eu vou fazer agora, num formato um pouco mais padrão, que são aulas pré-gravadas, mais curtas, que vai se chamar Tildes,
que é técnica, interpretação, linguagem, desfrute, expressão e singularidade. TILDES é uma sigla, para nós é o TIL, mas em espanhol são os acentos gráficos. É um curso de música brasileira, de interpretação de música brasileira para hispanohablantes, para falantes de espanhol. O espanhol é minha segunda língua. E aí não é só a questão da fonética, a questão do swing. Eu inventei essa moda porque eu não tenho juízo. Não fica quieta. Não fico quieta. E aí é o meu próximo curso. Bom, tem um conceito que você tem abordado e desenvolvido bastante no seu trabalho, nas lives, nas oficinas online, que eu tenho assistido quase todas, e que me instiga bastante porque é um conceito que sempre me chamou a atenção, me incomodou um pouco, o mau uso dele, né? Eu tive a oportunidade de perder alguns trabalhos porque o entendimento do curador era de que meu trabalho não era autoral. O conceito de autoralidade muito levado ao pé da letra, da questão de você ser autor da melodia e da letra da canção, ou de uma e de outra, ou das duas. E isso é uma coisa que tem me encantado muito no teu trabalho, nos últimos tempos, o reforço que você dá para que o artista entenda o quanto ele pode ser autoral, em que espaço ele pode usar a sua singularidade, em que espaço ele não pode. Tem uma coisa que eu acho interessante, você começou falando assim, eu tive a oportunidade de perder vários shows, achei muito bom, veja, você é psicólogo, eu psicólogo, né? Eu tive a oportunidade de perder vários shows, de fato, se você não, no teu caso, especificamente Zé Guilherme, se o teu anseio é a autoralidade, você teve a oportunidade de perder mesmo esses shows, porque não estavam dizendo o que você queria, né? Eu acho que a autoralidade, ela é uma demanda, sobretudo na música popular, em que a gente não tem uma partitura que você vence. Brahms pensou a partitura, pensou tudo lá, pensou o andamento, onde você respira, a instrumentação, a dinâmica, a tonalidade, tudo, começo, meio e fim, se tem interlúdio, se não tem, se você respira, se você faz assim, assado, tá tudo pensado. Você vence a partitura e aí você diz quem você é. No canto, na música popular, você todo o tempo é recrutado a participar. Você não tem a possibilidade da isenção. Se você é isento, você está fazendo menos o seu trabalho, assim entendo eu, não só eu e muita gente. Então, quando a gente pensa autoralidade, não quer dizer que você vai dar pitaco no arranjo de alguém que você chamou para arranjar, mas a sua presença naquilo. Então, primeiro você vai fazer aquilo para ver se funciona. Você pode propor mudança de andamento, mudança de tonalidade, não é só o que é confortável para mim, é o que eu faço. O que essa tonalidade me permite revelar da determinada música? Você vai saber disso. Não é só o cara que falou, não, você canta isso daí, fica bom para você. Percebe como a nossa presença naquilo que a gente faz aumenta grandemente. Você pensar um projeto como o do Orlando Silva, que é primoroso, você não sorteou 15 músicas, ou você não pôs uma ordem alfabética no repertório do Orlando e fez um disco. Tudo que tem ali tem uma coisinha muito importante que se chama conceito. E o conceito é seu. É aí que a sua autoralidade está. Então, o conceito, tendo algo que você assine, em que você coloque a sua singularidade, não importa se a música é sua ou não. Às vezes a pessoa fala assim, mas é cover. Sabe? Você faz música cover, eu amo esse cover, entendeu? O que tem de cover no seu disco do Orlando Silva? Pode ser que esteja na mesma tonalidade, muita coisa acredito que seja, a gente já comentou sobre isso. Pode ser que 2, 3 músicas estejam na ordem que ele gravou, mas e daí? Quem passou por dentro, você costurou por dentro. Então eu acho que a autoralidade, ela tem sim essa função de dar a nossa assinatura. Porque, claro, como eu falo, existem diferentes graus de autoralidade. O show do Chico Buarque, em que ele escolhe tudo, as músicas, se ele vai fazer aquela música do primeiro disco, ele tem autonomia completa sobre a autoralidade. Ele é a equipe, né? Se você está num barzinho cantando a música do Chico Buarque, pode ser que você não possa fazer as suas músicas, pode ser que você tenha um repertório restrito. A sua autoralidade ela está reduzida ali, ainda que você a tenha que exercer, porque é você quem está cantando. Se eu faço uma festa, se eu faço um evento, eu estou ali fazendo música ambiente. A minha autoralidade está em como eu lido com os profissionais a que eu me refiro, como eu me posto, como eu canto aquilo. Por que a pessoa vai me chamar de novo para um evento? Vamos dizer assim, ali é diferente de um show totalmente autoral. E no meio do caminho tem um show, como eu também cito como exemplo, do Chico Buarque na Mangueira. O Chico Buarque não vai fazer qualquer canção, ele vai cantar os sambas da Mangueira, ele vai vestir verde e rosa provavelmente, e é o Chico Buarque.
mas ele está fazendo aquilo segundo um certo enquadre. Ana, nós teríamos horas de conversa, Contemos, né? dias de conversa, semanas de conversa. Infelizmente o tempo é limitado. Então eu queria que, antes da gente encerrar, eu queria que você dissesse, que você contasse um pouco desses próximos projetos, como é que as pessoas te encontram, quais são as inquietações que andam maquinando aí na cachola. Quer dizer, algumas, né? Não dá para contar todas, senão a gente não sai daqui nunca mais. É o que eu ia dizer. Bom, eu estou no Instagram, @ana.luiza.1034, acho que é o jeito mais fácil de me encontrar. Eu tenho um canal no YouTube também, @analuiza.oficial, oficial com F só em português. Além do curso que eu estou levando, que é o CPA, que está em curso, eu vou relançar o primeiro curso sobre interpretação e vou lançar esse Tildes, que é um curso de interpretação da música popular brasileira para hispanohablantes, para falantes de espanhol. Vamos tratar de fonética, de estilo, de linguagem. Com esses cursos online e com a minha presença digital no Instagram e no YouTube, sobretudo, eu pretendo produzir essa comunicação com as pessoas que têm interesse em cantar, que têm interesse de fazer isso significativo na sua vida. Não só cantar no karaokê que está tudo certo, mas que querem ter a chance de levantar um pouquinho mais o véu sobre essa possibilidade. Não é só para eleitos, não é só, é para quem se dedica mais que tudo. O talento sem trabalho, ele é menos frutífero do que poderia. Eu acho que a nossa obrigação como seres humanos é fazer os nossos talentos frutificarem. Então é por isso que eu estou nessa seara de trazer as pessoas para perto do que eu sei, do que eu vivi e do que eu sou capaz de transferir para elas e para a vida delas. Ana, foi um prazer imenso te receber aqui. Para além da nossa relação de amizade cotidiana, muito bom poder conversar sobre todas essas inquietações, esses projetos. Quero agradecer muito a tua disponibilidade, foi um prazer grande de ter você aqui. Eu que agradeço, Zé, o convite. Carlos... Agradeço a sua equipe maravilhosa. Pois é. E ficamos por aqui, quem sabe numa outra oportunidade a gente volta claro, se eu a inventar falar uma outra moda, eu vou mais sobre te as suas falar. modas. Certo? As inquietudes. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista do programa, do canal Entre Meios. E eu quero te lembrar para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e não esquece de clicar no sininho para receber as novidades. Nós vamos estar aqui toda quarta-feira com novidades. Vem com a gente. Mas enquanto a noite é densa e o dia escuridão, se apega à tua crença, cuida do teu coração, porque o hoje também passa e o amanhã já vai.